talvez seja o último vídeo que eu gravo sobre esse assunto. Eu acho que é o segundo e último, né? Porque o primeiro também não teve uma boa repercussão entre amigos e familiares. Mas cada um tem a sua opinião, né? Eu não estou gravando vídeo para mudar a cabeça de ninguém, não. Assim como você que assiste o meu vídeo ou qualquer vídeo, você expõe as suas opiniões nas redes sociais, eu também tenho o mesmo direito. O conteúdo pode ser diferente. Isso aí... Veja, dessa vez eu escrevi aqui, eu fiz um rascunho, porque peguei muito sol hoje, não estou com a cabeça muito boa. E antes eu estava lendo o texto e eu vi como é complicado, né? A gente sempre tem a mania de ler, né, em silêncio, e às vezes a gente está lendo em voz alta e percebe que a gente está ficando deficitário nisso aí, né? Tem que treinar um bocado. O assunto são valores familiares. Está sendo muito falado, né, nos últimos tempos. E eu fiquei pensando assim, será que tem um manual que... Valores familiares, valores da família. Será que tem um manual para isso? E eu pensei muito que eu aprendi com meu pai e minha mãe nas coisas básicas. Honestidade, respeito, tolerância, caridade. São coisas básicas, assim, só para ilustrar. Eu estou em desvantagem aqui, porque eu ainda não sou pai. Então, é como o pessoal fala, né? Falar é muito fácil. A prática é que é complicada. Mas eu fico pensando, você que é pai, que é mãe, quantas horas por semana você dedica para ensinar, de preferência na prática, os valores familiares? Quais são os valores que a sua família tem que ter? E eu fico pensando, mas será que os valores que você define para a sua família, o esposo e a esposa define para eles e para os seus filhos, tem uma imposição para que seja todas as famílias iguais, os mesmos valores? Aí eu peguei e saí listando aqui, né? Fica uma lista até comprida. Mas vamos lá. Bom, é que eu suponho que... hoje o negócio tá difícil. Eu fico supondo que talvez seja isso aqui. Os valores familiares. Honestidade, respeito, caridade, humildade, compaixão, solidariedade, falar sempre a verdade. Aqui abre uma exceção caso a mentira possa salvar uma vida. A gente sabe que em muitos casos, respeitar a vida, abster-se de drogas, incluindo bebidas alcoólicas e cigarros, não roubar, mesmo quando se passa fome, pois pedir a esmola perante a necessidade não é vergonhoso. Muito mais vergonhoso é estar roubando, né? Não furar fila. Eu vejo sempre isso. Acho de uma falta de tudo, né? Sempre ceder um assento a idosos, gestantes e pessoas com necessidades especiais. Defender os mais fracos. Não sonegar impostos, porque isso também é roubo. Seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma pessoa que tem empresa, está sonegando imposto, está roubando. Não importa se os impostos são caros demais, você desculpa. Você sonega imposto para comprar um carro importado. Não impor sua força física ou posição privilegiada sobre os outros. Ensinar que ninguém é melhor do que ninguém, não importa a sua posição social, algum cargo de destaque que venha exercer, não importando suas crenças religiosas, origem ou cor da pele. Todos somos iguais. Não existe superioridade. Ensinar a seus filhos que o machismo ou qualquer ação de repressão às mulheres é errado e não deve ser defendido. Que os pais e mães ensinem que o adultério é errado e por isso não deve ser praticado. E que não existe justificativa para se praticar o adultério.
Afinal, né? Se não quer estar junto, separa, cara. Que toda forma de exploração é errada. Não importa se for exploração sexual ou de trabalho. Ó, já está em 5 minutos essa brincadeira. Que, chegando numa posição na qual possa ser empregador, que estes sejam tratados como iguais e de maneira justa. Né? No caso, os empregados. Está vendo como é difícil? Eu coloquei aqui na qual possa ter empregados. Vamos treinar. Que, assim como esta família merece ser tratada com respeito, a sua cor, crença religiosa e todas as suas escolhas, todas as outras pessoas também têm o mesmo direito de ser tratado com respeito. Abster-se da ideia de violência, pois a violência é um caminho sem volta. Respeitar seus professores a qualquer época, assim como o ambiente escolar. Ganhar dinheiro de forma honesta, sem exploração, principalmente que o dinheiro não seja fruto de trabalho escravo, exploratório, de serviços ou produtos que podem prejudicar a saúde física ou emocional dos outros, que não sejam produtos ou serviços que possam destruir outras famílias. Já deve estar imaginando alguns tipos de produto e serviço, né? Cuidado, olha, às vezes o pessoal tá, mas isso aqui é besteira, isso não é valor familiar. Mas vamos pensar direitinho. Cuidar da calçada em frente à sua casa para que ninguém seja vítima de acidentes, principalmente idosos e pessoas com necessidades especiais, pois pensar no bem-estar e segurança daqueles que nem conhecemos também é um ato de caridade. Olha, meu pai tem 81 anos, já teve calçada aqui, que por causa de 2 centímetros de um desnível que teve e que eu avisei a prefeitura e nunca foi resolvido, ele tropeçou, cortou o queixo, cortou o joelho. Ele dificilmente vai na rua e anda em calçada por causa disso. Quantos idosos têm esse problema? Um cadeirante, né? Isso não é você você planejar sua calçada para que ela possa atender essas pessoas. Isso não é um amor ao próximo, não? Não é caridade, não? Outra coisa que vão dizer que é besteira. Não maltratar animais, pois eles não foram enviados para isso. Aí você pensa, eu quando era criança eu matava muita lagartixa por diversão e não virei um psicopata. E nem se sente culpado hoje em dia por causa disso. Respeitar e obedecer às leis. Coisas simples como como respeitar todas as leis de trânsito, não ultrapassar sinal vermelho, não estacionar sobre as calçadas, não levar crianças menores nos tanques das motos, nem soltas segurando o volante. Não abusar do som, aliás, nossas leis garantem o seu sossego no trabalho ou em casa. E também no trânsito. Esse negócio de som alto, se você quer escutar som alto, você tem alguma deficiência auditiva, ou é por gosto, tem um negocinho chamado fone de ouvido. Você acha também que é besteira essa questão de você evitar perturbar a paz da pessoa? Tem um idoso, tem uma criança, tem uma pessoa com problemas auditivos, uma inflamação, alguma coisa, está com dor de cabeça. Você acha que é besteira você se privar a fazer isso? Você pode escutar o som baixo, rapaz. Resolver de forma amigável qualquer problema no trânsito, sem violência. A gente vê uma batidinha às vezes, sai em bala, sai em soco. Né? Quando se tornar político, se você quiser, se o seu filho quiser de repente entrar para a política, né? Quem sabe? Primeiramente ser humilde, sabendo que não deverá passar a vida inteira ocupando o cargo. Tem gente que faz carreira, né? Passa 40 anos lá. Dando chance a outras pessoas de também dar a sua contribuição. O cargo do político é isso. É um cidadão que quer contribuir. Ele vai lá, ele passa um período, deveria ser assim. Passa um período e contribui para a nação, para o seu município ou estado. Depois abre vaga para outra pessoa. Mas não fazem isso. Porque tem muita regalia, o salário é muito bom, né?
Não comprar voto e nem induzir aos eleitores à venda de seus votos, pois ambos os casos são crimes. Já falei disso aqui, né? Trabalhar em favor do povo, nunca pensando apenas no próprio bem-estar. Se for para ser político, que leve consigo sempre todos os valores que aprenderam dentro de casa. Então, se você quer ser político, leve para dentro da Câmara o que você aprendeu com papai e mamãe. Bom, baseado no que eu falei aqui, no que eu acredito ser bons valores familiares, eu acho que você leva, né? O que você aprendeu em casa para dentro da política. Olha, deve ter faltado muita coisa aqui, né? Muita coisa mesmo. Mas, em alguns pontos eu acho que exagerei, um bocado você não concordou, você achou besteira, né? Mas na dúvida, olha, voltando no assunto de novo, na dúvida você pegue sua Bíblia, vá diretamente nos mandamentos e ensinamentos de Jesus Cristo. Porque ele fala que aquele que o ama segue os seus mandamentos, aqueles mandamentos que ele trouxe. Ele fala que os mandamentos que ele veio falar, que ele, Jesus Cristo, abriu a boca para falar aqui, foram enviados por Deus. Então, abra lá, que talvez você fique surpreso que boa parte dessas coisas aqui que você julgou besteira que eu falei, estão lá. É só você procurar. Agora você está vendo como é que isso é difícil, falar sobre isso? Porque nos últimos meses eu tenho escutado, não vou generalizar, não estou generalizando. Eu ouvi algumas pessoas, veja, entenda, algumas pessoas falando que os valores familiares seriam os seguintes. Entre alguns, né? O porte de armas para pessoas de bem matarem os bandidos que atentarem contra as suas vidas e contra as vidas de seus familiares. Por que eu estou falando matar? Se você pensar direitinho, uma arma de fogo, ela não é um equipamento de defesa, é um equipamento de ataque. Você não tem como, com a pistola, desviar uma bala. Tem? Não tem. A arma de fogo, ela foi feita para matar. Não importa quem está do outro lado, mas ela foi feita para isso. Você não acredita, né? A proibição total da prática do aborto, em qualquer caso mesmo. Veja, eu, em parte, eu sou contra o aborto. Eu sou mais favorável ao aborto no caso de estupro, ou quando a criança tem anencefalia, que sem o cérebro não tem como viver, ou alguma outra enfermidade gravíssima, que possa acarretar, já predispor à morte da criança ou da mãe. Mas também eu não posso falar nada aqui porque eu não tenho útero, né? Eu não engravido para me colocar na situação da pessoa que está abortando. O fim absoluto de todo o mal representado pelo socialismo é a repressão sobre suas manifestações ideológicas. O combate a toda e qualquer manifestação de homossexualidade, em alguns casos, defende até atitudes radicais. Olha, você tem algum amigo homossexual? Eu tenho um bocado e eu não gosto de separar assim. Eu vejo como homens e mulheres. E pelo menos os que eu conheço são homens e mulheres de bem. Nunca me referi a dizer, eu tenho um amigo homossexual. Fulano é... Não. Eu não aponto, não. Para mim, é um ser digno como outro qualquer. Tem um monte de heterossexual aí, estuprador, assassino e lá vai, né? A execução de indivíduos que forem considerados bandidos, tanto pelas leis quanto pela sociedade, durante embates policiais. Está acontecendo ou não está acontecendo isso? A história do bandido bom é bandido morto. Se ele atira para matar, o policial tem que atirar para matar. Lógico que naquele momento ali é uma guerra. É uma guerra. Mas o que estão dizendo aqui, tem gente que tá querendo que vá lá e mate mesmo e acabou.
Veja, voltando, não estou generalizando, estou falando de algumas pessoas que eu vi falando isso. E mais uma vez eu vou trazer Jesus para a conversa. E eu não quero que você se ofenda nisso não, viu? Porque eu vejo que tem muita gente com o coração inflamado, trazendo a palavra de Deus para a conversa, querendo justificar essa listinha que eu fiz aqui pela palavra de Deus. Por que que eu, que estou com o coração entristecido, como outras pessoas também, com toda a situação, eu também não posso trazer? Um dos mandamentos de Jesus foi: não julgarás. E isso é um mandamento, uma ordem. E é para todos nós, todos. Ele não foi facultado a ninguém aqui na terra julgar, não. A não ser um juiz que vai julgar as leis humanas, né? E eu, nesse momento, estou errado também porque eu estou fazendo meus julgamentos. Tem aquela... depois eu anotei com caneta aqui, eu acabei não procurando. Aquela história de você se preocupar com a trave, o argueiro no olho do seu irmão, querer retirar, e esquecer da trave que está no seu olho. E não é o que tem acontecido, apontando firmemente, né, para o outro, e sem esquecer. Essas coisinhas que eu citei aqui, dos valores familiares que eu anotei, será que você não tem errado nisso aqui? Será que eu não tenho errado nisso aqui? Então como é que eu vou chegar e apontar o dedo para aquele que eu acho que está errado? Outra coisa que Jesus adverte, e nisso eu erro também. Quem dentre vós, se não tiver pecado, atire a primeira pedra. Você lembra disso? Quem foi que levantou a pedra para atirar? Tinha alguém ali que levantou a pedra para atirar? E o que a gente tem visto nos últimos meses, né, já até mais do que isso aí, anos, é pedra sendo jogada violentamente de um lado para o outro. Dos dois lados. Agora veja, um desses lados está sendo acusado. Aquele lado ali, eles são ateus anticristãos. Um dos lados que está jogando pedra. Porque também está jogando pedra. Mas e o outro lado? Porque nós temos dois lados aí. Dois lados. Ali. O outro lado, eu pergunto para você. Quem são essas pessoas, afinal? Todas, eu não estou dizendo que são todas iguais, não, viu? E também não estou dizendo que todas estão jogando pedra, não. Olhe lá, eu espero que você esteja assistindo esse vídeo até agora. Mas quais são os pontos realmente cristãos que estão sendo defendidos desse lado? Desse lado que é o lado bom, né? Porque polarizou isso agora. O bem contra o mal. Eu tenho escutado gente falando do bem contra o mal. Que nós temos um candidato que foi ungido por Deus, foi enviado por Deus. Eu escutei isso de duas pessoas. E outro candidato que é do diabo. Não se assuste com essa palavra, não. Eu pergunto, os fins realmente justificam os meios? A todo custo? Vale tudo para conseguir aquele objetivo? Eu estou falando dos dois lados, viu? Estou falando só de um lado, não. Olha, eu sou pecador, eu sou julgador, e eu aceito qualquer julgamento, qualquer punição que Deus tiver para mim. Deus tiver para mim. Só Ele mesmo. Sobre tudo que eu penso, tudo que eu falo, sobre todas as minhas ações. Mas tem um outro mandamento aqui, e nisso eu quero pedir um favor para você. Vamos lá para 20 minutos. Jesus, Ele ordena que você entre, quando você quiser falar com Deus, entre no seu quarto, bote seu joelhinho no chão, ore com sinceridade a Deus e pergunte. E faça a seguinte pergunta: pergunte a Deus: eu estou certo no meu coração em relação a tudo isso que está acontecendo? Em relação às coisas que eu escrevi na internet, eu falei por aí, ou compartilhei na internet? Mesmo você que foi acusado de ser ateu, faça isso.
Eu vou dizer uma coisa, Deus responde. Se você for sincero com seu coração, Deus responde. Agora, se você acha que não precisa de orientação de Deus para confirmar o que está no seu coração, cada um pensa o que quiser. Vamos aí 20 minutos. Possivelmente, como eu falei no começo, é meu último vídeo em relação a esse assunto. Pelo menos esse ano. E como eu falei no vídeo anterior, quando eu falei do seu candidato Bolsonaro, do candidato de muitos, o Bolsonaro, e dos seus seguidores, eu disse, se você quiser, você pode ver de novo lá, eu disse, eu posso estar enganado a respeito dele e do governo dele. Lembre disso. E fui questionado por que eu só escolho as partes que me convêm de Jesus. Olha, as partes, tudo o que Jesus falou, tudo o que ele falou, convém a todo aquele que tenta ser cristão. Convém a todos. Porque ele fala que se você o ama de verdade, você segue os mandamentos dele. Jesus, proferido pela boca de Jesus. E que ele falou que são mandamentos enviados através dele para nós, por Deus. Como eu falei anteriormente, eu não estou em igreja nenhuma, decidi isso já tem tempo, e eu tento ser cristão, mas está difícil. Eu me despeço aqui, reafirmando o meu amor. Se você está assistindo esse vídeo no meu Facebook, ou se de repente eu conseguir enviar para você via WhatsApp, que é complicado, é porque no mínimo eu respeito você, no mínimo. Mas a maioria eu amo. São meus amigos, são meus irmãos, são meus familiares, são minha família. Agora, como eu falei, eu estou entristecido com tudo isso. Realmente eu estou entristecido. Porque nós, independente de sermos cristãos ou não, a gente tinha que estar unido na seguinte ideologia política. Vou dizer política, não vou nem falar cristã. Que a nossa ideologia é que nós, todos nós, que não somos políticos, tenhamos a mesma qualidade na saúde, na educação e na segurança que todos os políticos e seus parentes têm. Porque é um direito nosso, garantido pela Constituição, e que os políticos não estão verdadeiramente se esforçando para conseguir. Mas eu digo uma coisa, eu não deposito, nunca depositei completamente isso na mão de político. Eu não vou dizer assim que político A, político B, o bem contra o mal, como estão dizendo aí, é aquele candidato que vai resolver. Porque nós tivemos bons políticos e maus políticos que passaram aí por prefeituras, governos estaduais e o governo federal que não fizeram o que deveriam ter feito. E não só do executivo, do legislativo também. Certo? O que aconteceu é que nós fomos divididos pelas ideologias políticas e, infelizmente agora também religiosas. Não estou falando cristão, estou falando religiosas. Fomos divididos quando deveríamos estar todos unidos, sentarmos cada um no seu canto, mas nos unimos. Hoje em dia é muito fácil com a internet. E dar uma reviravolta nisso, mostrar que nós somos os patrões, nós é que mandamos o Brasil. O Brasil, ele não é uma ideologia política, o Brasil não é uma ideologia nem ideais religiosos, o Brasil é a necessidade do povo.
E enquanto a necessidade do povo não for devidamente atendida como nós merecemos, o Brasil não será um Brasil acima de nada. E desculpa falar nisso, foi colocado Brasil acima de tudo e Deus, vou colocar aqui, Deus acima de todos. Ou seja, Deus, a frase foi muito errada, para mim foi muito errada. Deus acima de todos, todos somos nós, as pessoas. E Brasil, que eu não sei que Brasil é esse da frase, que estão dizendo aí, acima de tudo. Então veja, tudo envolve Deus, que está acima de todos. Isso foi muito errado, gente. Isso foi muito errado. Independente, eu respeito a sua crença religiosa, mas eu, como aquele que tenta ser cristão, coloco como a Bíblia ensina, Deus acima de tudo. E esse tudo envolve as hierarquias, ideologias, o povo, é tudo. Certo? Desculpe o desabafo, vamos para mais de 26 minutos. Não sei se acompanhou, não sei se me interessou. Eu, como falei, não estou aqui querendo convencer ninguém. Só estou fazendo a mesma coisa que você faz. Dizendo o que eu penso. Fiquem todos com Deus. O Deus de Jesus Cristo. O Pai de Jesus Cristo, o Pai de todos nós. Independente do que você pensa. E vou dizer uma coisa. Se alguém fez você acreditar que Deus é um tirano perseguidor, ele não é. Se alguém fez você acreditar que Deus nos abandonou, ele não nos abandonou. Nós apenas estamos colhendo aquilo que nós fazemos, segundo o nosso livre-arbítrio, que foi um presente maravilhoso que ele nos deu, a escolha. Vamos pensar nisso. Independente do que você acredite, acredite numa coisa, acredite no bem. E acredite no bem de todos nós. Um abraço para você, para vocês.